Guerra na Ucrânia domina o primeiro dia da cimeira do G7 e continuará a ser o prato forte do menu esta segunda-feira. Mísseis russos voltam a atingir a capital da Ucrânia. A autarca de Kiev diz que a investida é talvez um ataque simbólico antes da cimeira da NATO. Brasil estima ter produção recorde de trigo e milho este ano e prepara-se para exportar. No entanto, mais de 33 milhões de brasileiros passam fome. Os desafios que enfrentam não tiraram o apetite aos líderes das superpotências económicas que fazem parte do grupo dos 7 para o jantar de trabalho que encerrou o primeiro dia da cimeira. O prato forte do menu foi como travar as ambições expansionistas de Vladimir Putin na Ucrânia e duas ideias marcaram o dia inaugural: a proibição da importação de ouro russo e a imposição de um preço limite às fontes de energia da Rússia. Ideias que ainda não passaram à prática e que não são unânimes, com a Alemanha a mostrar-se preocupada com o possível corte do gás russo. Ainda assim, Olaf Scholz apelou à União, dizendo ser necessário assumir as responsabilidades em conjunto, por forma a travar o declínio da taxa de crescimento em alguns países, a crescente inflação, a escassez de materiais e as perturbações na cadeia de distribuição. Além do expansionismo militar de Moscovo, também o expansionismo económico de Pequim foi tema de discussão à mesa. Os líderes do G7 comprometeram-se em unir esforços e Joe Biden anunciou o objetivo de mobilizar perto de 600 mil milhões de dólares até 2027, um terço dos quais proveniente dos Estados Unidos, para tentar travar a crescente influência da China nos países em desenvolvimento. From the G7 by 2027. O grupo dos 7 estará reunido em Schloss-Elmau, nos Alpes alemães, até terça-feira. Esta segunda-feira, a guerra na Ucrânia voltará a dominar as atenções, com o presidente Volodymyr Zelensky a dirigir-se aos presentes por videoconferência. Pelo menos uma pessoa morreu e 6 ficaram feridas este domingo durante os bombardeamentos em Kiev perpetrados pelas forças da Rússia. Os sons das bombas e das explosões voltaram à capital da Ucrânia após terem sido ouvidos pela última vez a 5 de junho. O autarca de Kiev defendeu que os bombardeamentos eram talvez um ataque simbólico antes da cimeira da NATO, que começa terça-feira em Madrid, Espanha. Para Vitali Klitschko, é uma agressão sem sentido. Perguntam-me por que atacam Kiev. Uma pergunta ainda melhor é por que razão atacam a Ucrânia. Não há qualquer razão. É uma guerra sem sentido onde morrem milhares e milhares de civis. Não vemos porquê. Isto é horrível. Vi muita destruição. Muitos apartamentos já não existem. Só permanecem as paredes. É tudo preto. Será ainda mais horrível se houver pessoas mortas. Vários edifícios habitacionais foram atingidos. O pátio de um jardim infantil está interdito a brincadeiras, pois está transformado numa enorme cratera. Entretanto, em Kharkiv, a segunda cidade da Ucrânia, a população começa agora as operações de limpeza depois dos bombardeamentos de sábado. Também aqui vários edifícios habitacionais foram atingidos pelos mísseis russos. O Kremlin continua a negar ter como alvo os civis durante a guerra que dura já mais de 4 meses. Nos bombardeamentos deste domingo, a Kiev disse ter destruído uma fábrica de armamento, uma informação negada pelo Ministério da Defesa ucraniano. É em Lysychansk, o último reduto ucraniano na província de Lugansk, que os combates são agora mais intensos. Depois de ocuparem Severodonetsk, as forças invasoras russas querem apressar a conquista de toda a região do Donbass, que inclui também a província de Donetsk, em parte dominada pelas milícias pró-russas. Também está nas mãos dos jovens a proteção do planeta e, sobretudo, dos oceanos. Esta foi a principal mensagem do Fórum da Juventude e Inovação da Conferência dos Oceanos da ONU, que decorreu na Praia de Carcavelos, em Portugal. A aparição do ator Jason Momoa na praia teve como objetivo reforçar, junto dos mais novos, a importância do combate às alterações climáticas. No final deste encontro, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, deixou um aviso.
Para serem ouvidos e serem importantes no clima ou nos oceanos, devem lutar e vencer em vosso nome. Não confiem demasiado nos governantes. Há exceções. E alguns deles são e serão sempre os vossos principais aliados, mas não a maioria. O secretário-geral da ONU, António Guterres, fez um discurso de meia-culpa. Permitam-me que comece por pegar nas palavras do presidente português para pedir desculpa em nome da minha geração, à vossa, em relação ao estado dos oceanos, ao estado da biodiversidade e ao estado das alterações climáticas. A Conferência dos Oceanos decorre em Lisboa até ao final desta semana e conta com a presença de chefes de Estado e de Governo de todos os continentes. Sérgio Ferreira de Almeida, a Euronews, em Portugal. O Brasil estima ter uma produção recorde de trigo e milho este ano. Boas notícias numa altura em que o mundo atravessa uma profunda crise alimentar agravada pela guerra na Ucrânia. A Companhia Nacional de Abastecimento Brasileira prevê que a safra de trigo atinja em 2022 os 8,4 milhões de toneladas, um crescimento de 8% em relação ao ano passado. Já a produção de milho, apesar das intempéries que têm assolado o país nos últimos meses, deverá atingir também números recorde e, de acordo com a Associação Nacional de Exportadores de Cereais Brasileira, o Brasil poderá agora voltar à posição de segundo maior exportador mundial deste cereal. Antecipando a corrida ao milho, a China assinou em maio um protocolo com o Brasil que visa assegurar a importação do cereal brasileiro que costumava ter até então como um dos principais destinos a União Europeia. Para já, o Brasil mantém-se neutro em relação ao conflito na Ucrânia, permitindo manter relações com a Rússia, importando assim os fertilizantes necessários para continuar a produção agrária, consolidando a posição de grande produtor agrícola mundial. No entanto, o país atravessa uma crise profunda. Apesar das produções recorde de cereais que se esperam para este ano, a fome no Brasil aumentou consideravelmente nos últimos 2 anos. Segundo os dados do segundo Inquérito Nacional sobre a Insegurança Alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil, mais de 33 milhões de brasileiros não têm o que comer. O povo tem fome, o povo está passando fome, entendeu? O povo hoje depende de uma quentinha para sobreviver. A gente vive de coletagem, né, do lixo, às vezes, que aí a gente recolhe o que der, a gente vende no ferro velho. É uma feira que a gente vai para poder pegar uma xepa, é uma ajuda do mercado com os alimentos que não servem mais. Em março, o presidente Jair Bolsonaro anunciou um programa social de 27 mil milhões de euros, que inclui medidas como o adiantamento do complemento salarial ou o 13º mês para os reformados, a autorização da utilização de recursos de um fundo de garantia ao trabalhador para casos de demissão ou situações excepcionais e o acesso a créditos. Bolsonaro apresentou o plano 7 meses antes das eleições presidenciais, que ocorrem em outubro, onde vai defrontar o antigo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. São 60 anos de músicas bem conhecidas do público de todo o mundo. Os Rolling Stones vão celebrar o aniversário com uma série televisiva. My Life as a Rolling Stone. A Minha Vida como um Rolling Stone terá 4 episódios de 1 hora cada um, traz um retrato pessoal de cada membro da banda britânica e coloca nos ecrãs, aos olhos de todos, de que forma o grupo interagia no mundo da música. Os Rolling Stones estão neste momento em digressão pela Europa, a primeira sem Charlie Watts, o baterista da banda que morreu em agosto do ano passado com 80 anos. A primeira paragem foi em Madrid, Espanha, e são várias as cidades europeias na agenda da banda, mas Portugal não está nos planos. Os fãs portugueses terão que esperar pela série de televisão que estreia a 7 de agosto na rede televisiva norte-americana Epix.